Convido vocês a abrirem a Bíblia comigo em Filipenses capítulo 2. Nós vamos ler a partir do primeiro versículo. Nós vamos pensar um pouco a respeito da solidariedade cristã no tempo da adversidade. Paulo diz assim, se referindo à igreja: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Vamos orar. Ó Santo Deus, nós somos gratos porque podemos agora abrir a Tua palavra, estar na Tua presença para cultuá-lo e pedimos que o Senhor nos dê, através do Teu Espírito, o entendimento da Tua verdade, para a nossa salvação, para a nossa santificação, para que vivamos, ó Pai, os dias da nossa vida segundo o Teu querer, sendo instrumentos de louvor ao Senhor, instrumento para edificarmos uns aos outros, segundo a graça do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amados, falar sobre solidariedade cristã ou segundo a palavra de Deus, é para nós algo interessante, principalmente quando vemos muitas pessoas tendo necessidades. Mas todas as vezes que nós tentamos viver uma vida que promova alegria no próprio coração da gente, como também ter uma convivência produtiva e agradável com outras pessoas, nós ficamos diante de uma quantidade de problemas, dificuldades. O primeiro deles é porque nós não sabemos quais são os desejos do nosso próprio coração que se enquadram com a vontade de Deus. E muitas vezes nós ficamos gastando muito tempo, nos esquecendo que a palavra traz essa resposta. Outra situação é a nossa relação com Deus, que pode estar muito longe daquela que é esperada para um servo autêntico. Ele acaba não entendendo como viver a sua vida e ainda ser instrumento na vida de outra pessoa. Ou não sabemos conviver com as pessoas, tendo-as como referencial, o objetivo de nosso esforço e dedicação. Principalmente quando vivemos no mundo segundo o princípio de um amor que não é amor, é muito mais um egoísmo. O exemplo de esforço e vitórias para nós nem sempre é aquele que Jesus ensina com sua própria palavra, na sua vida, no seu ministério. E, finalmente, nós não sabemos abrir mão enquanto poderíamos ter benefícios próprios. Qual é a melhor forma de nós vivermos a graça de Deus e ainda ser instrumento na vida de outra pessoa? Quando o homem ele procura viver em suas relações uma convivência produtiva e agradável com outras pessoas, ele fica diante dessas dificuldades, pois normalmente não sabe viver adequadamente com as pessoas, tendo-as como esse referencial de esforço e dedicação.
Solidariedade. A solidariedade, eu sempre digo que é a capacidade de eu ter a liberdade de renunciar a alguns direitos que eu entendo que são meus. É compartilhar algo próprio. É ter aquilo que tenho com o outro. A primeira coisa que nós encontramos aqui nesse texto é o apóstolo Paulo falando para uma igreja que ele amava bastante, que ele tinha alegria ao lembrar desses irmãos, que ele reconhecia que eles tinham uma vida eclesiástica bem saudável, e agora ele fala a respeito de algo que ele espera a mais do que isso que ele vê na igreja. Como se ele dissesse, como o bom pastor que é, olha, até aqui vocês caminharam, mas vamos caminhar um pouquinho mais. A solidariedade, aquela nesse tempo que nós estamos vivendo, ela tem que ser fruto de uma vida íntima com Deus. O apóstolo Paulo tem uma estratégia bem clara ao desafiar a igreja de Filipos a continuar a ter uma vida e uma convivência cheia de significado. Essa intenção, ela fica evidenciada no discurso que ele traz sobre comunhão e prática de relacionamentos dentro do convívio cristão. No verso 1, ele já começa dizendo, visto que há, ou se há, pois. Paulo sugere uma sequência de características existentes na vida do cristão daquela igreja, na sua relação com Deus, na sua relação com outras pessoas. Ele diz, olha, eu posso ver que existe no meio de vocês exortação em Cristo, consolação de amor, comunhão do Espírito, afetos entranhados e entranhada misericórdia. O que ele aponta é para uma realidade de uma igreja que tem muitas características boas, uma igreja que tem convivência, um povo que olha um para o outro e compartilha o que Deus tem dado. Contudo, Paulo não está negando essas evidências, ele não está advertindo aqueles irmãos por aquilo que eles vivem de correto diante de Deus. Muito pelo contrário, ele está chamando a atenção para essas coisas quando ele diz, eu vejo que existe essa lista de comportamento entre vocês, que é algo muito bom. Como vocês estão vivendo até aqui assim a vida cristã? Paulo diz, quem sabe poderíamos esperar um pouco mais de vocês? Eu creio que certos momentos na vida de crise generalizada ou de bastante dificuldade no meio do mundo onde a gente vive, aquele senso de solidariedade, ele pula, ele mostra a sua cara. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo, olha, é momento de viver mais do que aquilo que já se vive. E eu sei que a igreja do Senhor Jesus tem vivido muitas coisas boas. É maravilhoso viver com os irmãos, compartilhar das bênçãos que Deus tem colocado na vida de cada um de nós, compartilharmos da palavra, da oração, da adoração, do culto, compartilharmos da esperança, compartilharmos do mesmo Deus, o mesmo Espírito, as mesmas promessas que estão na Escritura. Mas existe algo mais. E antes de apresentar aqui nesse texto os seus anseios pastorais, Paulo demonstra que ele pode aguardar algo mais da vida daqueles irmãos, porque havia evidências de uma forte presença da graça de Deus sobre a vida deles. E isso é maravilhoso, poder como líder, como pastor, dizer estas coisas. E creio que essa é a alegria que Deus tem colocado no meu coração, junto às ovelhas. Se havia Cristo, diz o apóstolo Paulo, se há Espírito, se há amor, se há afetos de misericórdia em meio à igreja, tudo isso são coisas boas. E estas coisas são provenientes de um único e eficaz Deus que cuida da igreja. A fonte de onde vêm tantas características boas dentro do corpo de Cristo demonstra a boa raiz, de onde mais coisas podem ser aguardadas. Sabe, irmãos, toda expressão cristã
ela está fundamentada na graça e na obra de Deus sobre o seu povo. Sempre. Quando Paulo diz que está vendo estas coisas na vida da igreja, é como se ele dissesse: estou vendo a graça de Deus sendo manifesta na vida de vocês, igreja do Senhor. É fruto de uma intenção divina que foi demonstrada num pacto de Deus de abençoar o seu povo. A oferta de graça de Deus a nós. Foi assim que ocorreu com Abraão, após receber a promessa do pacto de Deus. O texto diz que, capítulo 13, verso 2 de Gênesis, depois de Deus o escolher, dar a terra, prometer-lhe uma grande descendência, o texto diz: e Abraão era um homem muito rico, possuía gado, prata e ouro. Isaac, o filho de Abraão, desfrutava da promessa. No capítulo 26, nós encontramos de Gênesis, dizendo o texto: semeou Isaac naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo, possuía ovelhas e bois e grande número de servas, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. Toda e qualquer graça de Deus é suficiente. Contudo, Ele mesmo nos constrange. Ele requer de nós a fidelidade e vida de compromisso. Sempre nós vamos encontrar na Escritura os homens de Deus vivendo de maneira fiel, de maneira submissa e dependente ao Senhor, e Deus sendo gracioso para com eles. Quando nós olhamos o exemplo de José, um homem desprezado pelos seus irmãos, vendido como escravo, por onde ele andava, o texto bíblico dizia, ou diz lá no livro de Gênesis, que Deus era com ele. E todas as vezes o texto repete: e Deus era com ele. E foi com ele. E por causa da vida, da fidelidade daquele homem e da dependência da graça de Deus, ele foi um instrumento de libertação. Ele foi um instrumento para resgate de um povo que esperava a morte por causa da ausência de alimentos. Toda e qualquer graça de Deus, ela é suficiente. Contudo, Deus, Ele requer de nós fidelidade e compromisso. Em Isaías capítulo 1, verso 19, a palavra diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Estas são as palavras do Senhor. Diante disso, irmãos, nós concluímos que todo ato cristão é fruto de uma vida, de uma comunhão íntima, eficaz com Deus de toda graça. A segunda coisa que nós vemos nesse texto sobre a solidariedade cristã é que ela tem que ser um ato desejado, tem que ser um ato intencional. No verso 2 de Filipenses 2, o texto que nós lemos, o apóstolo Paulo diz: completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Paulo está fazendo sugestões quanto à comunhão dos irmãos. E em seguida, ele fala desta relação de maneira completamente solidária e prática. Observem que o apóstolo Paulo deseja encontrar unidade nas coisas íntimas da vida dos crentes. Pensamento, amor, alma, sentimento. Ele está desejando que aqueles estejam compartilhando as suas essências, coisas da profundeza das suas almas, tão claramente um com o outro, ao ponto deles serem convencidos uns pelos outros e serem juntos convencidos por Deus a viverem num só pensamento, um só amor, numa só alma, tendo o mesmo sentimento. Todas essas coisas só podem ser expressas a partir de uma vida diária. Ninguém consegue ter o mesmo pensamento de uma outra pessoa, a não ser que tenham a mesma fonte de motivação e vida.
como também gastem tempo para aprimorar essa comunhão, convivendo com essas pessoas. A igreja do Senhor Jesus, ela tem que ser mais do que aquela que se reúne esporadicamente. Por exemplo, aos domingos, num momento só. Ela tem que ser aquela que se preocupa uns com os outros. É aquela que intercede uns pelos outros, compartilha alegrias e tristezas, intercedem ao ponto de entenderem e levarem na presença de Deus como aquele que sofre e aquele que tem necessidade. Em seguida, o apóstolo Paulo mostra como poderemos expressar e desenvolver essa comunhão. Somente através de uma comunhão cheia de solidariedade, simplicidade. No verso 3 até o verso 5, ele diz: não façais por partidarismo ou vanglória nada. Nada façais por partidarismo, vanglória. Nada olhando para si mesmo de maneira egoísta, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Queridos, a comunhão solidária é fruto de uma ação espontânea e deliberada de alguém que reconhece a graça de Deus sobre a sua vida, como também reconhece o propósito que Deus tem em trazer graça sobre a sua vida. A atraente capacidade de renunciar aos nossos direitos pelo bem dos outros é essencial a tudo que se refere à simplicidade, à solidariedade. Esta realidade explodiu repentinamente na experiência da comunidade da igreja cristã. Quando nós vamos para o livro de Atos, nós vemos que das primeiras características da igreja é que eles tinham tudo em comum. As pessoas compartilhavam suas vidas, sua alegria espiritual, a oração, o partir do pão. Eles vendiam e compravam coisas para ajudar aqueles que nada tinham. Era baseada no exemplo de Cristo, que, embora rico, se fez pobre por nós e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Filipenses 2, verso 8. Os crentes contemporâneos, nós, também vivem a real necessidade de comungar solidariamente tudo o que são e o que têm, pela graça de Deus. Muitas vezes nós somos tão egoístas com a graça de Deus, que a nós tem sido concedida, que nos esquecemos que a graça é concedida a nós com o propósito de compartilhá-la com os demais. A principal delas, a graça que é Cristo, a salvação e todas as alegrias que vêm da convivência com Cristo. Mas devemos aprender a aplicar o propósito solidário às bênçãos de Deus. Esse princípio de ceder pelo bem dos outros está no ensinamento ético de Paulo. Ele aconselhava os crentes de Corinto que sempre que houvesse uma questão entre eles, deveriam ceder uns aos outros, em vez de difamar o nome de Cristo levando a questão a um tribunal. 1 Coríntios capítulo 6, verso 7, ele diz: o só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós mesmos, para vós outros. Porque não sofreis antes a injustiça? Porque não sofreis antes o dano? O que ele está dizendo é melhor você estar bem com uma pessoa e até mesmo sofrer dano, mas não percam o vínculo, não percam a comunhão, não percam a oportunidade de servirem um ao outro. Continuando no texto de Filipenses capítulo 2, Paulo diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O sentimento que ele se refere foi de ele não
desejar permanecer como estava, mas desejar ser como deveria ser. Seria aquele que encarnaria e estaria no nosso meio. Pois ele, diz o texto, subsistindo em forma de Deus, não nos julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Tudo que Deus tem feito em nós tem propósito. E o propósito de Deus ao nos agraciar deve também ser o nosso propósito. Você pergunta isso para Deus? Você já gastou tempo e perguntou por que o Senhor me salvou? É claro que nunca vamos entender isso. Foi pura bondade de Deus. Mas qual o propósito disso? Nós devemos expressar nossa comunhão com os irmãos sendo atentos e prontos a comungar objetivamente, claramente, aquilo que temos desfrutado como graça divina. Tiago deixou bem claro que se descobrimos irmãos e irmãs que estejam mal vestidos e a quem falte o pão de cada dia, nós devemos dar-lhe aquilo que precisam. Tiago, capítulo 2, a partir do verso 14. Ele diz assim: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, vai em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem, contudo, lhes dar o necessário para o corpo, qual o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só, está morta. Então a solidariedade, ela tem esse aspecto, um aspecto extremamente importante, onde nós devemos agir de maneira intencional, reconhecendo o que temos recebido de Deus e que nós compartilhamos isso com aqueles que têm necessidade. Compartilhamos aquilo que Deus, com sua graça, nos deu. O texto também nos mostra, do verso 9 ao verso 11 de Filipenses 2, que a solidariedade ela tem consequências. E as consequências são recíprocas. O texto diz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. O ato de obediência de Cristo Jesus por nós redundou em louvor e honra. Nós devemos aprender a alegria de sermos obedientes aos propósitos de Deus. Deus nos deu a honra de sermos escolhidos para a sua comunhão e para a graça, para que ela atingisse nossa vida e também a de outras pessoas através das nossas vidas. Caso contrário, nós estaremos testemunhando a tudo que Deus tem proposto com a sua graça de maneira errada. Lemos na primeira epístola de João que Cristo deu sua vida por nós e que devemos dar nossas vidas pelos irmãos. Ele não prossegue descrevendo de maneira concreta como podemos dar nossas vidas pelos outros. Ele diz, ora, aquele que possui recursos desse mundo e ver a seu irmão padecendo necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? 1 João 3, verso 17. A pergunta é retórica. Não tem como. O amor de Deus é encarnado através dessas ações práticas, simples, mediante as quais nós nos tornamos servos uns dos outros pelo amor. Amados, vivemos sempre pela graça de Deus. Devemos abrir os olhos para contemplar tudo que Deus tem nos dado,
como o apóstolo sugere à igreja de Filipos. Deus tem dado muitas coisas, mas eu espero que vocês tenham sabedoria para viverem como um corpo, tendo tudo em comum, de maneira solidária, cuidando uns dos outros diante da sua necessidade. E nós precisamos viver isso como igreja, porque assim testemunhamos a Cristo. Porque o mundo vê o que Cristo tem feito de diferença na nossa vida individual e na nossa vida eclesiástica ou dentro do corpo de Cristo. Mas devemos fazer isso de maneira intencional, desejada, porque Deus deseja isso, e o fazê-lo de tal forma que Deus seja glorificado. Numa certeza, na medida em que somos usados para cuidar do outro, Deus usa o outro para cuidar de nós. Esta é a mensagem que o apóstolo Paulo traz à igreja de Filipos. Vivemos tempos onde muitos estão passando por necessidades. E nós precisamos, como servos de Deus, sair do lugar para vivermos o amor de Cristo e suprirmos as necessidades uns dos outros, sejam eles do corpo de Cristo ou não, para que desta forma possamos testemunhar aquilo que temos sido a partir da graça salvadora e transformadora de Deus. Oremos. Ó Deus, grande é o desafio que o Senhor trouxe à igreja de Filipos, mas para nós também. O desafio, ó Deus, de vivermos a sua graça conscientes ao ponto de glorificar o teu nome, mas também viver a tua graça na certeza de que ela continua sendo derramada sobre a nossa vida, para que vivamos, ó Pai, como igreja, vivendo a unidade da tua graça, a unidade da esperança, a unidade do teu Espírito, a unidade de todas as verdades que estão contidas na Escritura, a unidade, ó Pai, nas promessas que o Senhor fez na sua santa palavra. Ó Deus, permita que nesses tempos difíceis nós possamos manter o vínculo que nos une, que é o amor de Cristo Jesus. Dê à tua igreja, ó Pai, sabedoria para viver esse tempo e para testemunhar a tua graça com aqueles que estão necessitando dela. De tal forma que sejamos solidários como Cristo foi conosco, para a tua glória, para o bem nosso. Em nome de Jesus. Amém.